Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para explicar um pouquinho para vocês sobre o edital de processo seletivo simplificado para professor de ensino médio e técnico. Estamos com a equipe do DGSDAD, com o Luiz, que é o diretor do departamento, junto com a equipe dele, para explicar um pouco mais desse processo para vocês. Então, espero que vocês aproveitem esse treinamento e para que a gente consiga iniciar as nossas atividades aqui da melhor maneira possível. Nós estamos mantendo os microfones e as câmeras de vocês desabilitadas, para que a gente não tenha nenhum problema durante essa transmissão. Então, desejo a todos aí um ótimo momento de capacitação, um feliz 2025, né? Essa é a nossa primeira capacitação do ano. Acredito que já vamos começar com um tema que é de bastante interesse de todos vocês. Espero que vocês consigam aproveitar. Nós temos aqui um chat com perguntas e respostas, onde vocês vão poder colocar as dúvidas de vocês também, e a equipe vai respondendo na medida do possível, tá? E também eles vão tirar algumas dúvidas, ler algumas questões para vocês ao vivo. Então, espero que vocês consigam aproveitar todo esse momento. Luiz, você já está aqui que eu te vi. Eu só não estou te encontrando agora aqui. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Olá, tudo bem? Deixa eu colocar você em destaque. Meninos, boa sorte para vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô aqui, tá? Tá bom, obrigado, Karen. Bom dia a todos, primeiramente. Agradeço novamente a participação de todos, o tempo de vocês aí. Acredito que nós vamos conseguir ser breve. Não vamos trazer muito mais novidades, é mais uma reciclagem do conteúdo em si, que eu acho importante nós sempre estarmos falando sobre o assunto. Então, eu vou fazer uma apresentação junto com vocês aqui. Novamente, eu sou o Luiz, tá aqui comigo o Gerson, e nós vamos conversar com vocês um pouquinho hoje, um bate-papo aí, vai ter a apresentação, e vamos tentar trazer aí o máximo possível de conteúdo para vocês na manhã de hoje aí, tá bom? Eu vou compartilhar meu PowerPoint com vocês. Novamente, então, a apresentação do departamento DGSDAD, né? Departamento de Gestão de Seleção de Docentes do Sérgio Docente. No momento sou eu como diretor do departamento. Tá aí meu e-mail, caso vocês precisem. Tem o Gerson aqui comigo hoje, é o meu primeiro substituto. E o Ivan Silva também aí é o meu segundo substituto. Aqui é um pouquinho em relação à nossa equipe. Nós temos aí a Adriana, a Ana Flávia, o Carlos, a Daniele, a Deise, a Heloísa, o Eduardo, o Gerson, a Giovana, Giovanni, Ismael, Ivan, Nicole, Rafael e a Simone. Então é uma equipe bem composta aí. E sempre que vocês têm dúvidas, vocês estão procurando eles aí via Teams, né? Nós vamos falar hoje, como assunto principal, processo seletivo simplificado para 2025. Por que para 2025? Porque nós vamos ter aí algumas alterações no nosso edital. Nós estamos lançando um novo edital de abertura. Esse edital vai ter algumas alterações em relação à própria inscrição do candidato e automaticamente algumas diretrizes diferenciadas aí. Mas, de forma geral, ele é o mesmo, possui as mesmas regras como um todo, porém tem algumas nuances que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui, para que vocês entendam o que foi solicitado para vocês. Lembrando que tudo que nós criamos de novo também é respaldado em cima do que nós fizemos, pedimos para vocês. Recentemente, o ano passado, no mês de dezembro, nós fizemos uma pesquisa com vocês. Nessa pesquisa foi muito focada em relação ao sistema, né, SI-ECP, e por conta dessa própria pesquisa, nós conseguimos propor uma grande melhoria dentro do próprio edital de abertura, quanto no trâmite, né, de todas as fases do novo sistema aí. Então, graças a vocês também, com as sugestões de vocês, nós estamos conseguindo trazer diversas melhorias aqui ao processo. Lembrando que nem tudo que vocês pedem nós conseguimos atender, logicamente, mas da melhor forma possível, o departamento está sempre tentando
trazer melhorias e propostas aí para vocês, tá bom? Também, assim, frisar que em relação à parte do edital, de abertura, a gente também utilizou aí algumas experiências que a gente tem com vocês, em relação a, a situações do cotidiano ali, né, da questão dos candidatos, algumas questões que vocês encaminham para a gente em termos de consulta, né? E daí a gente também aproveitou essas informações, aquilo que a gente deu de retorno para vocês, para poder melhorar a parte textual também do edital de abertura, deixar alguns termos mais claros, né? Também organizar um pouco melhor algumas informações. Então, a gente fez aí uma revisão, né? Como o Luiz falou, não altera em si a sistemática do processo seletivo, o processo seletivo ele permanece, é regulamentado pela mesma deliberação, né? Mantém-se ali toda essa parte de regulamentação. O que a gente fez mesmo foi usar da experiência desse tempo que a gente teve, da pesquisa que foi feita, para trazer melhorias em relação ao conteúdo do edital, a organização das informações que constam no edital, e dessa forma a gente evitar aí também situações que sejam relacionadas aí a uma certa dificuldade que às vezes a gente tem em responder alguma questão para o candidato, alguma informação que a gente tem ali que destrinchar, né, a parte do edital. Então a gente tentou também trazer deixar isso mais claro para que a gente tenha também respostas mais precisas em relação às demandas que os candidatos possam apresentar também para a gente. Então, vamos trazer um pouquinho do conteúdo programático nosso. Nós vamos trazer para vocês uma visão geral do nosso sistema hoje, como que foi nossos processos seletivos em 2024, as principais alterações em relação a sistema, inscrição e edital de abertura, um pouquinho de concessão final, e vamos trazer também a parte de ética e legalidade aí, para que nós tenhamos ao longo aí do processo aí tudo muito bem feito aí, tá bom? SGCP. Então, a SGCP é um sistema próprio do departamento, onde nós tentamos sempre trazer melhorias para vocês. É uma sistemática bem complexa, porque é algo que não existe no Estado, então nós temos que sempre tentar trazer. Ele é totalmente customizado para o departamento, junto com a unidade de ensino. Sempre que possível, nós trazemos também nesse sistema CGCP solicitações de vocês. Então, caso vocês tenham algum tipo de solicitação, algum tipo de situação que vocês precisem, vocês podem estar solicitando para o departamento, que a gente está tentando sempre implementar melhorias. É lógico que melhorias em relação ao assunto, processo seletivo, concurso público ou auxiliar docente ali, então em relação ao departamento, né? Sempre que tem, aqui é uma carinha do sistema nosso, né, que vocês já conhecem aí. Aqui é uma cara um pouco diferente, né? É a tela do sistema do departamento, mas é muito próximo ao que vocês têm aí. E uma coisa interessante em relação ao sistema, que sempre que nós temos alguma melhoria, nós sempre mandamos para vocês aí um comunicado falando, ó, alteramos tal coisa no sistema, agora é feito assim, o assado. Então nós tentamos sempre trazer essas melhorias para vocês aí. Então, de forma geral, o processo seletivo simplificado docente, né, ele tem um respaldo específico no artigo 52 da Lei Complementar Nossa, 1044/2008. E o que faz ele funcionar como especificidade é o quê? A deliberação 41/2018, que houveram algumas alterações, né? A 68/2021, a 79/22 e a 99/2023. Então, teve algumas alterações. E, de forma geral, o que eu vou trazer para vocês aqui é sempre atualizado, né? Nós vamos também ter automaticamente, como nós temos um novo edital de abertura para 2025, que vão começar para todos os editais que são 2025, nós vamos também ter um novo manual, né, para dar respaldo a esse edital, que também vai ser manual versão janeiro de 2025. Logicamente, como sempre, vocês percebem que o manual ele tem constante atualização, né? Então, sempre que necessário, o departamento ele faz algum ajuste no manual para que fique melhor discriminado ali as coisas dentro do manual e aí vocês consigam sempre ter um respaldo de maior qualidade aí para vocês aí. De forma geral, aqui eu trouxe alguns números para vocês, para que a gente entenda o que seria isso, né, dentro do Paula Souza, o que é esse sistema, o departamento, como que ele processa aí. Então, só para vocês terem noção,
Em 2024, nós abrimos 6.761 aberturas, um número bem elevado. Nós tivemos aí um total de 67.762 inscritos, um número bem elevado. E nós conseguimos publicar diante do sistema um total de 33 mil fases, mais de 33 mil fases só para ETEC, só para processo seletivo de docente de ETEC. E lógico, tem o número de FATEC também. Então, com isso tudo, sem a ajuda de vocês, solicitando, e nós conseguimos dar conta de fazer a conferência e a publicação, é esse número que nós temos aí. Nós também temos um número interessante em relação ao senhor docente aqui, que nós abrimos aí um total de 413 aberturas, um total de 5.874 inscritos, e publicamos aí até agora 4.945 fases, isso tudo em 2024 apenas. São números relativos em 24. Isso traz aí uma relevância bem grande de tudo que nós estamos fazendo junto com a instituição de ensino aí e com vocês, com o apoio de vocês, as aberturas, as fases publicadas, que são várias, né? Então, Só só para complementar também o que o Luiz colocou, essa quantidade toda, ela só é possível mesmo porque nós conseguimos aí dispor de um sistema que faz essa gestão, né, dessa parte do processo seletivo. Então, a gente tem lá o SRCP, que permite com que a escola ela consiga realizar solicitações de abertura e das demais fases, né? Isso chega para nós também via mesmo sistema e nós realizamos aqui toda essa parte de conferência. Então, aquela equipe inicialmente ali que o Luiz apresentou é responsável por fazer essa parte de análise das solicitações que vocês encaminham para a gente. Mediante essa análise, a gente faz a publicação, alimenta os meios de divulgação, né, que nós temos, que em especial aí o Diário Oficial e o site do Centro Paula Souza, para dar publicidade para os atos, né, que é necessário aí torná-los públicos, todos esses atos. E em relação também à quantidade de inscritos, é uma evolução no sentido de que o processo, uma vez automatizado, o candidato tendo a possibilidade de fazer inscrição pela internet, isso aumenta, né? Isso dá um acréscimo na quantidade de inscritos, tem uma maior quantidade de candidatos e uma probabilidade de êxito maior aí também em relação ao certame, né? De resultar numa situação em que a escola ela consiga ter aí um cadastro que ela possa fazer a utilização aí no decorrer do ano letivo. E uma coisa interessante também, de forma geral, o nosso sistema, em relação à divulgação, acesso, etc., no ano 2024 teve um total de 2 milhões de acessos. Então, é um número bem elevado de acesso dentro de um sistema único. Então, por isso que nós temos aí, em média, na média como um todo, no mínimo 10 inscritos em cada processo seletivo. Logicamente que nós temos muito mais que isso, mas então a gente está tendo sempre um bom êxito aí em relação, porque realmente nós temos uma boa divulgação desses processos seletivos abertos, e o que ocorre é que às vezes na admissão conseguimos admitir, mas são outros motivos. E não exatamente é o motivo de divulgação, de ter inscrito, de ter abertura. Isso tudo nós temos um número bem elevado aí dentro da instituição. Aqui é um fluxo geral para vocês entendam como é que funciona as fases do processo seletivo. Esse fluxo aqui, ele é sem a aplicação de pontuação diferenciada, que seria o quê? Aqueles candidatos pretos, pardos e indígenas que optaram pelo PED. Então, quando você tem um candidato, o fluxo é um pouquinho diferente. Basicamente, nós fazemos... como é que é feito esse fluxo? Nós temos a abertura, depois nós temos a portaria. A portaria você designa a banca examinadora. Depois nós temos a fase de deferimento de candidato em deferimento, logicamente, onde eu vou verificar as inscrições desse candidato. Aí nós temos a fase de memorial circunstanciado. E o que na fase de memorial circunstanciado existe, né? Nós temos análise memorial, que a banca vai fazer uma análise ali para fazer a pontuação daquele candidato. Nós temos a divulgação daquele resultado, daquela análise memorial. E, posteriormente, nós temos a convocação dos melhores candidatos, né? Dos 10 melhores candidatos para a prova de métodos pedagógicos. Depois, nós temos a execução da prova de métodos pedagógicos. E aí vem a parte de receber o candidato e aí com a banca fazer a análise daquela prova do candidato, etc. E depois nós temos a classificação final e aí, por fim, a homologação.
Para um processo seletivo que possui algum candidato que optou para APD, né? O que aumenta aqui, basicamente, é que nós vamos ter a fase de aferição PPI. Então, basicamente, nós vamos fazer vamos ter uma comissão de verificação, e essa comissão de verificação vai fazer a aferição desses candidatos que optaram para APD, que subiram o documento ali de identificação, subiram uma foto, e se for um candidato indígena, subiram o RANI, certo? Lembrando que essa fase de aferição, há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, ela era feita presencialmente, né? Então, tinha ali um edital que convocava o candidato, ele comparecia à escola, para que a escola pudesse fazer essa parte de aferição e, posteriormente, divulgar o resultado. Com as melhorias, né, do decorrer do tempo, da percepção do processo em si que nós tivemos, a gente conseguiu aí fazer com que o candidato ele faça o upload da foto no momento da inscrição, né, ao se declarar o candidato preto ou pardo e que tenha aí, no caso, o interesse na pontuação diferenciada. Então, essa aferição ela é feita muito de uma forma mais rápida, né, do que anteriormente, por conta justamente da utilização da foto do candidato, sem a necessidade de convocá-lo para que ele compareça à escola para que isso fosse feito presencialmente. Então, aí teve um ganho aí em relação à parte de tempo aí do processo como um todo. E o interessante aqui também, pessoal, que nesse fluxo, esse fluxo possui dentro do manual nosso, né? Nas últimas páginas do manual. E em cada etapa aqui, no finalzinho dessa etapa, tá embaixo aqui, no tá o laser aqui, mostra qual o edital que está sendo gerado. Então, para cada etapa é feita alguma coisa e no finalzinho vai mostrar qual é o anexo, qual o edital que vai ser gerado diante desta fase. Então, é importante saber, por exemplo, só um exemplo, nós temos o deferimento. O deferimento em si não gera nenhuma fase, nenhum edital, porém, o deferimento com o memorial que gera um edital, que daí vai ser o edital de deferimento, em deferimento de inscrição, e resultado na análise do memorial, por exemplo. Então, aqui que nós temos o nome do edital que é publicado. Então, é bom vocês terem essa noção aí, tá bom? Mas a gente vai entender um pouquinho cada fase ao longo desse treinamento aqui nosso aqui. Então, novamente, nós temos aqui o processo seletivo simplificado. A regulamentação dele é a nossa deliberação 41/2018. Temos de respaldo também o artigo 52 da Lei Complementar 1044. Importante salientar aqui que o processo seletivo ele é feito para cadastro reserva, então não obrigatoriamente eu vou convocar e admitir algum candidato, mas sim é um cadastro reserva. O processo seletivo ele é uma necessidade temporária de excepcional interesse público, ele não preenche nenhum tipo de emprego, e a contratação do candidato, de forma geral, é por 1 ano, prorrogável por igual período. Tá bom? E todas as fases do processo seletivo, elas são publicadas em Diário Oficial, divulgadas no portal de concurso público e, como divulgação principal também, no nosso site do Centro Paula Souza. Lá os candidatos conseguem saber cada etapa que está sendo divulgada e publicada em Diário Oficial. Tá certo? Então vamos para a fase de abertura. Como é que funciona a abertura? Vocês vão ver que essa tela aqui é uma tela um pouco diferente. Então já é um novo sistema que vocês vão ter acesso aí. Nessa tela nova de sistema, está mais resumida, vai trazer só informações realmente necessárias que vocês precisam preencher. Então, basicamente, para que nós tenhamos noção aí, ao fazer a solicitação de abertura, o Nerd de Ensino vai selecionar se aquela abertura é para ela mesma ou se aquela abertura é para classe descentralizada. Se for para classe descentralizada, vai carregar um combo mostrando quais classes descentralizadas a unidade de ensino possui. Depois disso, ela vai preencher o número de processo C. Não é um número de processo obrigatório no momento, então não precisa preencher. Mas se você preencher, é melhor, que já preencher certinho ali. Depois vai selecionar a habilitação ou o curso. Selecionou a habilitação, vai carregar o combo dos componentes que você possui ali dentro da sua unidade de ensino daquele curso. Apareceu o componente, você vai encaminhar essa solicitação. Ao encaminhar a solicitação, a unidade de ensino recebe um protocolo de envio dessa solicitação no seu e-mail e o departamento vai receber essa abertura para análise. Percebam que com esse novo sistema,
você não vai exibir para vocês o número do edital, não vai exibir para vocês também um cronograma prévio. Por quê? E tem data de inscrição. Por quê? Porque o departamento ele vai trabalhar agora em formato de fazer a conferência de maior agilidade possível. Então, se você solicitou a abertura hoje, nós vamos fazer a análise dessa abertura, a gente vai inserir a data de abertura mais próxima possível, automaticamente o sistema já vai calcular um cronograma ali para vocês, e já vamos publicar essa abertura com uma data de abertura próxima. Sendo publicada essa abertura, com a data de inscrição, tudo bonitinho, depois que acabou a inscrição, se a unidade de ensino achar necessário fazer uma alteração de cronograma, fique à vontade. Mas esse cronograma já é uma previsão próxima do que vocês já fazem no dia a dia de vocês, então já é algo meio próximo. Mas eu acredito que acaba auxiliando bastante para que faça uma solicitação de abertura bem simples. E aí, quando a gente for fazer análise, faz uma análise bem mais rápida e põe data de inscrição muito mais próxima. Não fica colocando inscrição hoje para daqui 30 dias, não. Já coloca a partir da semana que vem, segunda-feira que vem. Então, vai ser muito mais rápido para a unidade de ensino ter essas aberturas expostas para o candidato já aberto ali para vocês aí, tá bom? Então é só para trazer uma agilidade de processo e também trazer uma simplicidade de preenchimento. Então, quanto mais simples ficar o preenchimento do sistema, mais simples a gente vai conseguir avançar nas etapas e vai trazer mais tranquilidade para vocês. Por quê? Porque nós sabemos que vocês não têm só atividade de processo seletivo, só atividade do departamento para fazer aí na unidade de vocês. Vocês têm muito mais outras coisas. Então, a nossa intenção aqui é deixar um processo simples para que vocês consigam fazer com mais ênfase aí o processo aí e consigam avançar sem ter muita dor de cabeça. Logicamente que vocês precisam sempre estar lendo o próprio manual para que vocês entendam as etapas, né? Dentro do edital de abertura, nós vamos ter aí os requisitos. Da onde que vem os requisitos? Os requisitos são do catálogo de requisitos, né, da CRT. Lembrando que quem é responsável pelo CRT é o GFAC, junto com a CETEC, que é da CETEC. Então, qualquer dúvida do requisito em si, recomendo que vocês procurem o GFAC para que eles orientem vocês aí. Tá certo? Sempre que a gente for fazer a conferência da abertura, nós vamos pegar o catálogo de requisito atual daquele dia. Então, quando vocês receberem o arquivo de conferência, é obrigatório que vocês vão no site do CRT e baixem o catálogo daquele dia da conferência, para que vocês tenham esse processo de forma organizada. Porque talvez, se você for baixar o catálogo depois de uma semana, talvez tenha alguma alteração no requisito. Então, não pode acontecer isso. Então, recebeu a conferência do sistema, você vai receber o edital de abertura. Recebeu o edital de abertura, já vai no site do catálogo de requisito e baixe o catálogo atual para que vocês coloquem dentro do processo, tá bom? E aí vem as condições de inscrição do candidato, né? Então vamos lembrar que o candidato ele precisa ter nacionalidade brasileira nato, né? Naturalizado ou português com direito ao estatuto de igualdade. É obrigatório, se ele for estrangeiro, que possua o RNM, né? Que é o Registro Nacional Obrigatório, que é o antigo RNE, Registro Nacional de Estrangeiro. Ele precisa ter no mínimo 18 anos. Documentação comprobatória. Então, ele tem que ter a documentação, ele vai anexar o meu melhor circunstanciado também, ele vai ter que preparar esse documento. E é obrigatório que o candidato esteja quite com a Justiça Eleitoral e o serviço militar. Tenha também, logicamente, aptidão física, mental e outros requisitos que estão no próprio edital. As inscrições como um todo, ela tem um período mínimo de 15 dias, porém, ele é um período mínimo que sempre se mantém 15. Nós não temos ficar colocando 20, 30 dias. Nós colocamos sempre como 15. E aí, caso a ensino ache necessário, ela pode fazer uma solicitação de reabertura depois, tá bom? Lembrando que a inscrição do candidato, ela continua ainda aí, e eu acho que foi um sucesso, isso trouxe muita agilidade no processo. Então, ela continua sendo feita pela internet, no site do próprio que está indicado no edital, nada vai mudar. Para o candidato fazer inscrição, ele tem que ter o memorial circunstanciado e a documentação comprobatória em formato PDF do tamanho máximo de 25 megas.
Taxa de inscrição não é cobrada, então não tem taxa de inscrição. E inscrição válida é apenas uma por candidato. Então, assim, não é válida mais de uma inscrição. Caso o candidato faça algum tipo de situação que burle o sistema e tenha mais de uma inscrição, será indeferida. Então, é sempre uma inscrição válida. E aí, logicamente, você tem a possibilidade de reabertura de inscrição aí. Depois que você acaba a inscrição, a unidade de ensino verifica quantos inscritos tem naquele processo e, se achar necessário, ela pode fazer a reabertura. Tá, mas Luiz, eu tenho 5, eu faço a reabertura? Não, é a critério da unidade de ensino. Então, para algumas unidades de ensino, você ter 20 inscritos é pouco, então você quer fazer, vai lá e reabre. Ah, mas para mim eu tenho 10, tá ótimo. Então, tudo bem. Isso tudo é a critério da unidade de ensino, tá bom? Então, vocês aí com a direção da unidade conseguem analisar essa solicitação. Lembrando que para a próxima fase, que vai ter a prova de método pedagógico, são 10 candidatos. Então, eu recomendo que vocês tenham no mínimo sempre 10 candidatos ali, para que você tenha uma prova com êxito. Então, teve menos de 10, ao meu ver, seria melhor fazer uma reabertura, mas, como sempre, isso é a critério da direção da unidade. Tá bom? Vamos trazer aqui uns destaques de alterações, né, que nós trouxemos para essa inscrição aí do candidato. Lembrando que essas alterações também foram feitas baseadas no auxiliar docente, que já teve umas alterações no auxiliar docente, que foi um sucesso. Então, nós pegamos essas coisas que foram muito bem feitas no auxiliar docente e trouxemos para o processo seletivo de docente. Então, por exemplo, correção de dados pessoais. Vai poder corrigir os dados pessoais, como já é possível hoje, nome social, RG, RNM e o CPF, então pode ser alterado. Lembrando que quando você solicita para alterar um CPF, obrigatoriamente não pode ter aquele CPF já dentro do processo. Então, o que acontece? Tem candidato que fez uma inscrição errada, anexou um documento errado, aí faz uma outra inscrição com outro CPF, e aí tenta burlar o sistema, depois pedindo alteração de dados pessoais. Não é possível. Só pode ter um CPF para cada edital. Porém, nós trouxemos uma alteração muito importante aqui nesse processo, que é o quê? A substituição do memorial. Então, enquanto houver o período de inscrição, então, por exemplo, a inscrição acaba no dia 30 de janeiro de 2025. Automaticamente, o candidato ele vai conseguir substituir o memorial que ele subiu na inscrição a qualquer momento até o dia 30 de janeiro de 2025, às 11h59 da noite. Então, ele consegue substituir. E uma coisa interessante aqui, que veio também de alteração do sistema. Ele só já vai ter uma trava no sistema, onde ele vai conseguir subir apenas o arquivo PDF. Então, ele não vai mais subir um arquivo Word, ele não vai mais aqui subir um arquivo zip, um IRAR, o que for. Vai ser só PDF. Então, isso traz também uma melhoria para a unidade de ensino, para que ao verificar aquele memorial, seja apenas PDF. Perfeito? Então, ele vai conseguir substituir esse memorial até o último dia de inscrição. Uma alteração muito importante aqui, o que acontece? Estava tendo muitos problemas com a inscrição dos candidatos. Por quê? De forma geral, o candidato ele não sabe preencher a ficha de inscrição, ele preenche sempre errado. E principalmente a parte de formação acadêmica. Ele acaba preenchendo ali uma formação acadêmica que ele não tem, ele preenche abreviado, ele preenche na ordem errada, ele preenche tudo que vocês imaginarem acontece como se já devem ocorrer na unidade de vocês. Então, nós trouxemos também essa melhoria no sistema. Qual é? Ele não vai preencher mais a formação dele, a formação acadêmica. Então, ele não vai preencher mais que ele é formado, por exemplo, em ciência da computação. Não vai mais. Por quê? Porque, de forma geral, a formação acadêmica dele, que é o requisito do edital de abertura, ele tem que comprovar esse requisito aonde? Na admissão. Ele não pode comprovar na inscrição. Então, nós fizemos essa alteração. Igual ocorreu com o auxiliar docente. O auxiliar docente também, ele não preenche a formação. Nós tivemos nenhum problema com isso aí, foi um sucesso o auxiliar docente. Tivemos mínimos problemas em relação à formação acadêmica.
onde nós também trouxemos essa atualização para o processo seletivo de docente, que vai trazer também uma agilidade para vocês aí, uma tranquilidade para vocês. A única coisa que ele vai ter que fazer, isso não tem como, é o quê? Ele vai selecionar se ele quer concorrer no processo seletivo como licenciado ou como graduado. E, logicamente, que ao fazer a inscrição, vai mostrar para ele quais são os requisitos de ser graduado ou licenciado. Então, o candidato, ao preencher, por exemplo, que ele é licenciado, ele vai ter que ser licenciado, logicamente, de acordo com o edital de abertura. E essa licenciatura ele tem que comprovar quando? No memorial? Não, pessoal. Ele tem que comprovar na admissão. Requisitos ele comprova na admissão. É ali que ele comprova que a formação que ele possui realmente está prevista na unidade de abertura. Isso já ocorre. Vocês que vão fazer a admissão de alguém já fazem essa verificação. Já é obrigatório que vocês peguem o diploma da pessoa na admissão e verifiquem se está correto com o edital. Então, isso já ocorre com vocês. Não é uma mudança em relação a isso. Porém, agora vai trazer uma maior tranquilidade na inscrição para que você não tenha aqueles indeferimentos e aí recurso do indeferido porque o cara preencheu errado, é para ele preencher a administração, ele preencheu só ADM e outras coisas assim. Então, ele não vai ter mais esse problema aí. Tá bom? Sobre essa questão dessa melhoria que foi implantada em relação à questão da inscrição, é importante também a gente colocar aqui, assim, a gente mapeia sempre as ocorrências que a gente observa aí no decorrer da parte de análise de conferência e também dos feedbacks que vocês passam para a gente. Então, o que a gente percebe no cotidiano é que a gente tinha uma quantidade relevante de inscrições indeferidas, justamente porque o candidato ele tinha uma dificuldade de preencher no formulário de inscrição a própria formação dele. Então, ou como o Luiz colocou, ou ele abreviava, ou ele deixava de colocar uma informação, por exemplo, acerca da habilitação da graduação dele, que fazia com que ele passasse para uma situação de indeferimento. E muitas vezes ele tem a formação, é que ele não conseguia expressá-la no formulário, né? Em relação à parte de formação acadêmica, foi isso. A ficha, ela vai, né, o formulário de inscrição, ela vai trazer a formação dele para que ele possa verificar qual é aquela formação, ou seja, além de constar essa informação no edital, essa informação também vai constar na parte da inscrição, né, no formulário de inscrição. Então, o candidato ele vai conseguir verificar de uma forma fácil se a formação dele ela consta no rol de formações de titulações que consta ali no edital por sua vez. Então, o candidato ele vai, a ficha vai conseguir conduzir ali o candidato numa inscrição correta. Vai diminuir aí bastante a questão dos indeferimentos, né, que é uma situação que a gente observa que acontece. Em relação à substituição do memorial também, por vezes a gente tinha inscrição em duplicidade, porque o candidato subiu o memorial, mas não subiu a documentação comprobatória, daí ele ia lá fazer outra inscrição. E depois pedia para fazer a alteração do CPF, como correção de informação. Então, esse processo travava um pouco ali a fluidez do processo seletivo simplificado. Então, conforme os feedbacks que vocês foram passando para a gente foi observando que eram pontos aí, tipo, um certo gargalo ali no processo, uma certa dificuldade que existia ali no sentido de ter mais candidatos também para as fases subsequentes. Então, por conta disso, a gente fez esses ajustes, né? E também, a gente também teve ali a situação do auxiliar docente. A gente conseguiu observar que no auxiliar docente isso não foi um problema. Então, o candidato ele tem essa opção também da questão de trocar o memorial até o término da inscrição. Ok, isso evita a duplicidade de inscrição. E também, quando chega na admissão, na situação do auxiliar docente, nós observamos que ele tem a formação, né? Então, imagine que se ele, por exemplo, tivesse que preencher essa formação no formulário, ele poderia preencher incorretamente, mas ele tem a formação. Então, isso poderia, né, indeferi-lo sem aquela necessidade naquele momento, naquela fase. Então, esse que é o objetivo aí, reduzir a quantidade de indeferimentos, tá? Permitir que a escola tenha mais candidatos para as fases subsequentes e
consequentemente, uma lista de classificados que efetivamente possa suprir a necessidade da escola. Uma coisa legal também, pessoal, o que acontece? Após a inscrição do candidato, a escola recebe sempre um e-mail que houve uma inscrição, etc. Então, a escola vai conseguir saber também se o candidato está subindo um memorial correto. E caso ele subiu o memorial incorreto, ela vai poder falar para o candidato, ó, você subiu o memorial sem documento. Você tem até o dia tal para poder subir um memorial correto. Então, fica muito mais tranquilo. Então, vai trazer muito mais qualidade para vocês aí nesse processo aí também. Então, essa melhoria do memorial também é substancial aí. E acredito que vai ser muito bom para vocês. Participação de pessoa com deficiência. Então, é direito do candidato, né, com deficiência, da pessoa com deficiência. Logicamente que a deficiência dele precisa ser compatível com as atribuições da função. Ele, durante a inscrição, ele vai preencher que ele possui alguma deficiência e vai alertar se ele possui, que tipo de ajuda que ele precisa ali, etc e tal. Então, é importante que fique aberto para o candidato e qualquer orientação adicional pode procurar o departamento. É algo que sempre nós estamos tentando sanar as dúvidas, mas nem sempre nós temos as respostas para todo tipo de situação que ocorre aí com os candidatos. Mas, de forma geral, nós tentamos sempre consultar aí os lugares específicos para trazer uma orientação da melhor forma possível para vocês, tá bom? Ah, e uma coisa importante pelo processo seletivo, você cadastro reserva, principalmente, não existe nenhuma tipo de pontuação diferente para a pessoa com deficiência ou algum tipo de lista especial para que convoque primeiro ele na admissão, etc. Então, a participação dele como um todo é igualdade com todos os candidatos. Então, ele vai ter a mesma classificação, etc. e tal. Ele só pode ser que ele só precise de alguma ajuda específica, ou então, por exemplo, ele não consegue se locomover de forma normal. Então, ele não só vai fazer uma prova no primeiro andar, vai fazer no térreo, esse tipo de situação aí, ou vai ter o elevador, etc. Então, aí o candidato com deficiência, né, a pessoa com deficiência que ele realizar a inscrição no processo seletivo, tem um campo específico no formulário de inscrição onde ele vai dizer efetivamente se ele tem deficiência, vai especificá-la e vai apontar qual é a ajuda que ele precisa. Então, como o Luiz frisou, eventualmente o candidato tem uma dificuldade de locomoção, ele vai dizer que precisa fazer uma prova, ou que ele não tem condição de subir uma escada, por exemplo, precisa fazer a prova, a escola vai organizar a prova de métodos, que é a fase presencial, vai organizar a prova, por exemplo, no térreo, né, para evitar qualquer situação. Então, assim, o candidato que vai dizer, ele vai informar qual é a ajuda que ele precisa e aí cabe uma ponderação também sobre a ajuda que ele está informando para saber também até que ponto essa solicitação de ajuda é razoável, a escola consegue auxiliar, né, nesse sentido aí da solicitação que ele faz, né? Então, há uma certa análise em relação ao pedido do candidato, no sentido de que a escola deve verificar se existe a possibilidade de como suprir essa dificuldade de acordo com o pedido do candidato. Então, tem que ser um pedido razoável o candidato também, né? Ele tem ali uma situação que ele vai pedir efetivamente aquele auxílio que ele necessita para poder fazer a prova. E isso vai constar do formulário. Então, a escola vai saber dessa informação mediante análise da inscrição do candidato, das informações que chegam por meio do preenchimento do formulário. E aí, dos candidatos, né, pretos, pardos ou indígenas, né, então, são diferenciadas para esses candidatos. Nós temos uma regulamentação que nós temos que seguir, que é a Lei Complementar 1259 de 2015, o Decreto 63979 de 2018 e a Instrução CCPN 1 e 2. Então, no ato da inscrição, o candidato que se identificar, né, como preto ou pardo, ele vai se inscrever, vai falar como que ele se identifica. Ao se identificar como preto ou pardo, ele vai anexar de forma obrigatória uma foto dele recente, e essa foto
vai ser usada depois para a parte de verificação lá da comissão. E se o candidato for um candidato indígena, obrigatoriamente ele vai subir o quê? O RANI. O que que é o RANI? O RANI é o Registro Administrativo de Nascimento do Índio. Então, esse documento ele vai anexar dentro do sistema para que comprove ali que ele vai ter esse acesso a essa pontuação diferenciada, tá certo? Em relação à pontuação diferenciada, o candidato ele se autodeclara preto ou pardo, ele vai subir a foto desde que ele solicite o uso do sistema de pontuação diferenciada. Pode acontecer do candidato ele se autodeclarar preto ou pardo e não optar pelo uso do sistema de pontuação diferenciada. Então, nesse caso, ele não vai subir a foto, tá? Ele participa na parte chamada ampla concorrência. Então, ele só vai subir a foto se fizer a opção pelo uso do sistema de pontuação diferenciada, conforme a regulamentação que o Luiz colocou para vocês. Lembrando que essa foto ou documento RANI, ele não pode substituir após a inscrição. Então, são documentos que ele vai ter que anexar obrigatoriamente no momento da inscrição. No edital de abertura, traz as regras e os formatos de documentos que ele pode anexar no sistema. Então, o sistema também vai travar para que ele não anexe documentos que não permitem, em formatos que não permitem ali dentro do sistema, ali, para que fique uma coisa bem mais tranquila para vocês. A participação de estrangeiro, então, pode ser naturalizado português ou português com direito ao Estatuto de Igualdade entre brasileiro e português. Lembrando que ele tem que ter ele obrigatoriamente ele tem que ter o Registro Nacional Obrigatório, né? Que anteriormente era o RNE. Isso tudo ele vai comprovar em qual momento? Na admissão. Então ele não tem que comprovar para vocês na inscrição que ele tem esse documento. É na admissão, quando você chamar ele para ser admitido, que você vai verificar essa documentação, tá certo? Lembrando que a documentação para admissão é de orientação do Núcleo de Controle Funcional, não é do Departamento DGS-DAD. Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, documentos de admissão, recomendo que vocês procurem aí o NCF. Então, aí, resumindo, o candidato estrangeiro, ele pode participar do processo, mas ele tem uma condição para admissão, tá? Então, assim, em relação ao processo seletivo simplificado, o candidato que ele é estrangeiro, portanto, ele não é naturalizado, ele está na condição de estrangeiro, porque ele tem o registro nacional obrigatório, ou ele tem o registro nacional de estrangeiro, né, as nomenclaturas do documento. Essa informação, esse número de documento, ele vai inserir no formulário de inscrição, juntamente com as outras informações. Então, ele vai participar na condição de estrangeiro. Na questão da admissão, como o Luiz frisou, ele precisa comprovar algumas questões acerca do pedido de naturalização, tá? Então, ali, ele vai ter que entregar para a unidade de ensino, nessa etapa de admissão, a documentação necessária para comprovar que ele deu entrada no pedido de naturalização. Então, tem documentos ali que ele vai ter que passar isso para a escola. O estrangeiro em si, ele só pode ser admitido desde que ele consiga comprovar essa parte de requerimento da parte de naturalização. Mas isso não é condição para que ele participe do processo. Então, a gente tem que distinguir essas questões para evitar, por exemplo, aí um indeferimento da inscrição indevido, né? Então, ele vai participar, normal. A questão é que na admissão, caso ele realmente ele seja ali classificado, seja convocado e tenha interesse na função, né, para exercer a função de professor, ele vai ter que, junto com a documentação para admissão, também provar essa questão da naturalização. Participante de candidato a lactante. Então, é direito da pessoa da criança que está lactante, desde que o filho dela tenha até 6 meses, né? Então, ela vai preencher um formulário, né? No site vai ter esse formulário para que ela preencha e que no dia da prova, né? Na prova de métodos pedagógicos, por exemplo, ela vai comparecer com o filho dela, junto com um acompanhante, e vai ficar em uma sala reservada para poder o acompanhante junto com o bebê, né, com o filho, vai ficar em uma sala reservada e aí no momento que for necessário a amamentação, ela vai ser chamada, etc. Então tem essa necessidade aí.
Então, obrigatoriamente, ela vai participar de forma normal do processo, né? Ela vai estar lá disponível para o momento da prova de métodos pedagógicos. Porém, se ela estiver amamentando, ela não vai poder ser chamada naquele momento para fazer a prova, né? Para apresentar a aula dela. Vai ter que esperar acabar essa amamentação para depois ser chamada para que ela ministre a aula dela ali, a aula teste dela de métodos pedagógicos ali, tá bom? Essa é uma parte também que nós temos uma capacitação que nós demos para vocês no ano passado, de orientações de banca, etc. Então lá tem mais detalhes para vocês aí, tem o manual também sobre isso. Então fiquem à vontade de vocês acessarem esse manual e verem como são as regras em relação à parte de prova mesmo, como que ocorre uma prova, como que vai ocorrer no dia da prova, etc e tal. Tem tudo isso aí na capacitação que nós fizemos no ano passado, que já está disponível para vocês o vídeo, e também tem a parte de manual também para vocês lá, tá bom? Nome social. Há uma dificuldade muito grande dos candidatos em relação a essa parte de nome social. Alguns acham que é apelido, etc e tal, e traz uma dificuldade, porque nós temos que fazer uma correção de informações pessoais, nós temos que corrigir o sistema para que não publique errado, então traz um transtorno muito grande. Nós fizemos também um ajuste também na parte de ficha de inscrição, para deixar ainda mais claro para o candidato, né, em relação ao nome social. Então, basicamente, anteriormente, mostrava para ele, né, que nome social é para pessoa transexual, travesti, e aí perguntava para ele assim: você quer o nome social, sim ou não? E eu acho que a pessoa não lia a parte de cima, não lia o subtítulo de cima que explicava o que era nome social. Então, basicamente, na nova atualização da ficha de inscrição, o sistema vai perguntar para ele: você é transexual ou travesti e possui nome social? E aí sim, se ele colocar sou, né? Sim, e aí vai preencher o nome social. Então, desta forma, uma pequena melhoria, né, em relação ao formulário, mas eu acredito que vai trazer uma tranquilidade para que não tenha preenchimentos equivocados aí em relação ao nome social. Porque lembrando, quando a gente vai publicar o ato no Diário Oficial, e a pessoa clicou em nome social, o que vai sair publicado no Diário Oficial vai ser o nome social. Então, por isso que tem uma preocupação muito grande do departamento para que não haja problemas com esse nome, para que depois não tenhamos que responder algum tipo de recurso, etc e tal. Então, nós já falamos para vocês já sobre a parte de abertura, já conversamos um pouquinho sobre a parte de inscrição, explicamos quais são as alterações da parte de inscrição. Agora nós vamos para algumas outras fases que existem. Então, a outra fase que existe é a parte de portaria. Na fase de portaria, nós somos obrigados a designar aí a banca examinadora, né? Essa banca examinadora ela é designada pelo diretor da unidade de ensino, né? Pela diretor da ETEC. Obrigatoriamente, ela é composta por 5 membros. Como que é esses 5 membros? São 3 titulares e 2 suplentes. Lembrando que, obrigatoriamente, nós temos que ter pelo menos um especialista entre os titulares. Logicamente, que vai que esse titular falte no dia, esse especialista falte. Então, automaticamente, o suplente também precisa ser especialista. Então, no momento da prova de métodos, nós temos que ter ali um especialista da banca ali. Ele sendo suplente ou titular. Tem que ser tem que ter na execução pelo menos um especialista. Excepcionalmente, né, o diretor da unidade pode designar um professor admitido por prazo determinado, então ele pode designar esse por prazo determinado. E nós recomendamos, né, que vocês designem sempre ali o coordenador pedagógico e o de curso ali para participar da banca, porque assim você consegue trazer uma sinergia dentro do processo e consiga ter uma padronização em todas as bancas aí, tendo esses integrantes aí, tá bom? Mas é só uma recomendação, não é obrigatório, é só uma recomendação que nós damos para vocês aí. Qual que é o papel da banca? Então, a banca ela tem 2 papéis principais aí dentro do processo seletivo. O primeiro, e que é o que começa ali, é do exame do memorial circunstanciado. Então, é a banca examinadora que vai pegar o memorial, junto com os documentos comprobatórios, e fazer a análise desse memorial.
E depois disso, qual é o papel da banca examinadora? Ela vai fazer a parte de prova de métodos pedagógicos. É ela que vai analisar os candidatos no momento da prova de métodos pedagógicos. Tá certo? Então tem essa importância aí. Uma coisa importante é que a banca ela vai participar do processo sem o prejuízo das suas funções. O que significa isso? Significa que não pode, o dia que ela vai participar da banca, não pode prejudicar nenhum tipo de atividade daqueles membros dentro da unidade de ensino. Então, por exemplo, se ele dá aula naquele dia, naquele horário, não pode ter uma banca naquele dia, naquele horário. Tem que ser depois do horário dele de trabalho, de atividade ali, porque não pode atrapalhar a atividade dele do dia a dia ali, tá certo? Uma coisa importante, que de forma geral, nós temos que sempre ter o olho numa coisa importantíssima ao designar a banca. O que é? Nós temos que sempre ficar de olho no princípio da moralidade e impessoalidade. Então, nós temos que tomar o cuidado ali ao designar uma banca e até mesmo uma comissão, que esses membros da banca não conheçam ou não possuam algum vínculo com os candidatos inscritos que vão fazer aquela prova. Então tem que ter um certo cuidado bem importante ali, para que não dê impessoalidade, depois tenha que responder algum tipo de recurso, porque nós sabemos hoje em dia que os candidatos eles estão muito espertos, né? Então, às vezes você fala, mas ninguém vai descobrir, mas descobre. Então, assim, nós temos que ter um cuidado aí para que sempre ao designar uma banca, nós seguimos os princípios da Constituição Federal e da Constituição do Estado de São Paulo, que é moralidade e impessoalidade. Nós temos que seguir esses princípios aí. Lembrando que os membros da banca, eles devem ter ciência do Manual de Procedimentos para Comissões e Bancas. Que manual é esse? É o manual que nós lançamos em dezembro do ano passado. Está disponível para vocês. E é importante que a banca saiba o que tem ali naquele manual para que ela consiga fazer um trabalho bem executado aí e de forma padronizada. Nós temos um manual dessa atividade para que a gente consiga padronizar as atividades. E uma coisa muito importante, ao designar uma banca, obrigatoriamente, os membros da banca precisam assinar uma declaração de não possuir relação parental ou forte amizade ou inimizade com os candidatos. Então, é obrigatória essa assinatura de declaração. Com essa declaração, que a direção da unidade de ensino consegue ter respaldo caso vier alguma ação judicial. Então, nós já recebemos no passado, ano passado, algumas ações judiciais contra uma banca e o que salvou essa unidade de ensino em relação à tranquilidade é que essa banca, os membros da banca, assinaram a declaração, falando que não tinha nada. Então, assim, caso tenha algum problema, fica totalmente responsável aquela pessoa que assinou de forma errada aquele documento ali. Tá certo? E aí, depois disso, nós temos a fase aí importantíssima, aí, deferimento e indeferimento de inscrição. Lembrando que a principal alteração aí no deferimento e indeferimento de inscrição, você não vai mais indeferir o candidato por ele não ter a titulação, porque ele não preenche mais a titulação. Você pode sim, por exemplo, indeferir um candidato. Por exemplo, você tem lá o componente História, da Base Nacional Comum. História só pode ser candidato licenciado, correto? Então, automaticamente, caso o candidato que se inscreveu, ele clicou que quer concorrer ao processo seletivo como graduado, né, como bacharel, automaticamente ele vai ser indeferido porque ele não tem aquela, para aquele edital, só pode ser licenciado. Então, são coisas pequenas ali. Alguns motivos de indeferimento que ainda vão ocorrer ali. É a parte de envio do memorial circunstanciado. Então, caso o candidato mesmo assim, ele não mandou o memorial com a documentação probatória, ele não mandou de forma correta, ou ele não mandou a foto, ele optou pela PD, né, produção diferenciada, mas ele não subiu a foto, ou ele falou que ele é indígena, mas não subiu o RANI. Então, ainda são motivos de deferimento, tá certo? E uma coisa importantíssima, quem faz o deferimento e indeferimento é o diretor da unidade de ensino, tá bom? Aí depois você faz a pré-análise, né? Então, ao fazer um deferimento e um indeferimento,
eu não vou olhar a fundo a pontuação do candidato. Eu só vou olhar se subiu um documento com documentos comprobatórios para pontuação. Subiu? Defiro. Ao deferir, eu faço a análise do memorial circunstanciado. Ao fazer a análise, quem faz? A banca examinadora. A banca vai verificar a documentação, vai verificar se toda a pontuação, vai lançar, tem uma planilha própria para isso, vai lançar essa pontuação. Ao lançar essa pontuação, ela vai informar para quem ali está responsável pela área de ensino. Ó, tá aqui a pontuação dos candidatos, e essa pessoa vai lançar dentro do sistema essa pontuação dos candidatos ali. Tá certo? Então, aí, assim, o fluxo que a gente apresentou no início do treinamento, ele explica como que funciona essa parte aí, mais no campo operacional. Ou seja, num primeiro momento, por meio do formulário de inscrição e por meio da documentação que o candidato ele tem que subir, que seria o memorial circunstanciado, a documentação comprobatória, e na hipótese de solicitação do sistema de pontuação diferenciada, subir a foto ou o RENI, então o diretor da escola, a direção da unidade, vai fazer o deferimento e deferimento dessa inscrição no primeiro momento, fazendo mais essa análise no ponto de vista formal mesmo. Ou seja, verificar se as informações foram preenchidas, verificar se a documentação ela existe e ela está, de certo modo, organizada conforme consta do edital. Ou seja, memorial circunstanciado e documentação comprobatória. Né? O candidato tem, sim, essa possibilidade, até o término de inscrição, de trocar lá o documento caso ele tenha encaminhado errado, mas pode acontecer dele não realizar esse processo. Pode ser que ele suba apenas, por exemplo, o memorial circunstanciado sem a documentação comprobatória. Então, nesses casos, é feito a parte de indeferimento. Aí, por óbvio, a banca não vai fazer nenhum tipo de análise. Passando dessa parte de deferimento e indeferimento, que é a direção que analisa, mediante as informações do formulário e a verificação formal da documentação, verificar se a documentação existe, se ela está lá, é que passa ali para a banca examinadora para fazer a análise efetiva do memorial e da documentação comprobatória do candidato, a fim de pontuá-lo, né? Ou seja, atribuir a pontuação para aquele exame. Todas essas informações elas vão ser lançadas no sistema para gerar um único edital, que seria o edital de deferimento e deferimento de inscrições, e também já trazendo ali o resultado do exame de memorial circunstanciado. Então, eu tenho um edital, mas esse edital ele vai ser composto por informações que vão partir da análise da direção quanto ao deferimento e deferimento da inscrição, e também da pontuação que a banca examinadora vai atribuir ao memorial circunstanciado de cada candidato. Então, esse conjunto de informações, eles compõem ali o edital de deferimento e deferimento de resultado do exame de memorial circunstanciado. Então, tem um edital que vai condensar essas informações, gerada por esses atores que são diferentes, e cada um na sua etapa. Mas todas essas informações elas vão constar de um edital apenas. Nós temos a fase de aferição, né? Logicamente, você só vai ter a fase de aferição da autodeclaração caso você tenha algum candidato que optou para PD, pontuação diferenciada. Essa aferição é feita por uma comissão de verificação. Essa comissão ela vai ter 3 membros, e esses 3 membros, obrigatoriamente, um deles precisa ser preto ou pardo. Isso é obrigatório, não é optativo. Então, caso vocês, ao fazer essa comissão, não possuam algum membro preto ou pardo, você deve procurar o departamento para que te indique alguém ou te verifique alguma escola próxima para que indique algum membro que seja preto ou pardo aí para participar dessa comissão de verificação. Essa comissão ela vai fazer a verificação da fenotipia dos candidatos, né? Então, ele verifica pela foto se o candidato realmente tem aquele fenótipo que ele optou ali, preto ou pardo. E aí, caso de dúvida, né? A comissão está verificando, está em dúvida ainda, etc. Ela pode pedir para o candidato enviar documento do genitor. Então, vai publicar um documento específico, oficial, solicitando para que esse candidato encaminhe um documento do genitor, para que assim a comissão consiga fazer a análise correta. Então, quando está em dúvida, isso é em dúvida, você vai
pedir ali para esse candidato, né, enviar o documento do genitor, e aí sim, em posse do documento do genitor, você vai fazer essa verificação se ele é realmente preto ou pardo ali. A comissão de verificação, ela vai publicar esse ato em diário oficial, né, depois que fez a verificação. E casos omissos, né, casos que vocês não consigam decidir, nós temos que consultar a CPPNI, né, para decidir sobre isso em relação à situação de candidatos pretos ou pardos. Ao consultar a CPPNI, não é algo simples, tá? Nós temos algumas dificuldades em relação a isso. Nós temos aí, até hoje, 2 casos que nós tivemos que consultar eles. Um caso demorou mais de 3 meses e nós temos um outro caso que está demorando muito mais que isso para eles darem um retorno aí. Então, não é algo simples de ter retorno nessa comissão, porém, nós temos essa regra aí que, caso a unidade de ensino ainda, mesmo tendo a foto do genitor, ainda está em dúvida, nós temos que mandar para eles aí, tá bom? Como é um órgão externo, nós não temos controle sobre isso, então pode ser que demore ou não em relação a isso. Lembrando que você só vai ter pontuação diferenciada dos candidatos caso você tenha um candidato, pelo menos, que se qualificou ali como preto ou pardo, e aí sim vai ter os cálculos de MCA, MCPP, tem uma pontuação aí específica aí. No passado, nós tínhamos uma planilha para isso, onde você lançaria os candidatos, e nós estamos tentando aí, ainda é algo que nós estamos finalizando, para que no novo sistema que vocês vão ter acesso, ao fazer o próprio sistema faça o cálculo desses candidatos pretos ou pardos aí, da PD, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Aí deu certo, acho que vai ser mais uma etapa aí que vai trazer muito mais tranquilidade para nós de ensino aí, em relação à pontuação aí, tá bom? Então, até agora nós já vimos algumas etapas do processo seletivo. Nós vimos a parte de abertura, inscrição, deferimento, análise memorial, vimos a parte de aferição. Então, nós temos uma fase muito importante, que é qual é a prova de métodos pedagógicos. A prova de métodos pedagógicos é uma fase que às vezes traz algumas complicações para nós aí. A principal complicação que nós temos aí é sobre o horário da prova. Então, nós somos obrigados a atender uma lei 12.142/2005. Essa lei fala que as provas precisam ocorrer de domingo a sexta-feira, entre as 8 às 18 horas. Pode ocorrer aos sábados, entretanto, o candidato, por motivo de crença religiosa, poderá fazer após os 18. O que acontece? O departamento, em relação a esse horário de prova, nós sabemos que, de forma geral, a unidade de ensino possui um horário diferente, né? E por muitas vezes, caso a prova fosse após as 18, nós conseguiríamos ter muito mais êxito em relação à participação dos candidatos. Hoje, nós temos um índice enorme de ausência de candidato, né? Em relação à prova de métodos pedagógicos. Porém, o departamento fez uma consulta para o CRH, Unidade Central de Recursos Humanos, sobre esse horário de prova, e a CRH negou. Nós pedimos uma exceção sobre isso, se a gente poderia aplicar uma exceção sobre o horário de prova, se a gente poderia fazer a prova após os 18, mas tivemos uma negativa em relação a isso. Então, sim, o departamento fez um esforço para que conseguimos para tentar uma exceção sobre esse horário de prova, porém essa exceção foi negada, então não há muito o que fazer. Então, realmente, as provas precisam ocorrer das 8 às 18. Então, sempre que vocês mandam uma prova que vai ocorrer fora desse horário, o departamento, de forma geral, vai sempre reprovar essa fase para que vocês solicitem novamente com o horário correto. Tá bom? Como ocorre essa prova? A prova, de forma geral, é uma apresentação de uma aula sobre os conteúdos do componente curricular, objeto daquele processo seletivo. De forma geral, vocês vão definir 3 temas que saem no edital de convocação para a prova de métodos, né? Dentre esses 3 temas, você vai chamar o candidato a fazer a prova. Ao chamar, o candidato vai sortear um desses 3 temas. Ao fazer esse sorteio,
e vai pegar um dos temas e aí vai fazer essa apresentação, tá certo? Uma coisa importante é que o candidato ele precisa entregar, né, o plano de aula e precisa ser, logicamente, que 3 vias, né? Um para cada membro, para que você consiga ali fazer essa análise. A prova é de 0 a 100 pontos. Logicamente que se houver pontuação diferenciada, esses 100 pontos pode ser ultrapassado. E para aprovação daquele candidato, é no mínimo 50 pontos, tá certo? E como é que é feito esses 50 pontos? É uma média das notas dos membros da banca ali. Então, pega a média da banca e aplica aí em relação a isso. Uma coisa importante é que dos critérios de avaliação, nós temos aí planejamento, expressão, linguagem de comunicação, procedimento didático e conteúdo. Na ficha de avaliação do banca, você tem a discriminação de cada item desse que eu acabei de citar aqui para vocês, e nessa ficha você consegue saber o que cada item consegue explorar um pouco melhor qual vai ser essa análise aí. Lembrando que são os 10 melhores qualificados, né, dentro do processo seletivo. Caso o 10º, que é convocado para a prova, né, caso o 10º esteja empatado com o 11º, vai 11º também, e assim sucessivamente, caso tenham mais pessoas empatadas aí. Perfeito? Sobre a questão da prova de métodos pedagógicos, é importante frisar também que a banca ela não pode fazer questionamentos e perguntas para o candidato. Tá? A ideia da avaliação é uma avaliação expositiva, ou seja, o candidato, mediante aquele tema sorteado, ele vai ministrar ali uma aula dentro do tempo que foi estabelecido no edital. Então, a análise da banca, a pontuação que a banca vai atribuir ao candidato, ela deve se restringir à aula que ele apresenta. Então, não cabe à banca ficar fazendo questionamentos para o candidato, ali o candidato, para que ele responda questões relacionadas ao conteúdo, por exemplo, ao componente curricular. Tá? A avaliação, ela é uma avaliação que o candidato ele apresenta ali a sua aula dentro do tempo que é determinado no edital. A banca utiliza-se da parte do plano de aula que o candidato entregou para fazer também a avaliação segundo os critérios que existem, e não pode questionar o candidato, não pode ficar fazendo pergunta. Tá? Isso é muito importante porque isso descaracterizaria a característica da prova. Tá? O objetivo da prova é o candidato expor a sua aula. E a banca vai fazer a análise segundo os critérios de avaliação que são estabelecidos naquela exposição que o candidato está fazendo. E também considerar o plano de aula que ele entregou. Tá? A avaliação, em síntese, ela se resume a essas ações. Aí nós temos também a nova prova. O que significa isso, pessoal? Quando você tem a primeira prova de notas pedagógicos, onde todos os candidatos foram ausentes, ou você não teve nenhuma aprovação, né? Automaticamente você pode fazer uma nova prova. Lógico, caso você tenha mais de 10 candidatos no edital, né? E aí nessa nova prova você convoca novamente 10 candidatos, ou mais que isso, caso tenha mais algum empatado ali. Lembrando que se você tiver um aprovado na prova normal, você já não tem a nova prova, tá? Nova prova você só vai ter caso você tenha todos não aprovados e, de forma geral, não comparecimento de todos os candidatos aí na prova. Perfeito? E as regras de aplicação da prova é a mesma que nós acabamos de mencionar para vocês aí. Classificação final, uma etapa muito importante aí do processo e que influencia bastante. Aprovado é aqueles que vão ter nota igual ou superior a 50 pontos, como já mencionado para vocês. Nós vamos ter sempre 2 listas, né? Então, nós vamos ter os licenciados e os graduados. Perfeito? São 2 listas separadas e cada um vai ter sua ordem de classificação. Primeiro, segundo, por exemplo. Na classificação final, vai sair por cargo judicial, vai ter a pontuação tudo bonitinho. E o candidato, automaticamente que for convocado, vai ser primeiro sempre o licenciado, depois o graduado. Tá certo? Então você tem essa fase aí. Uma fase importantíssima que ocorre bastante aí é a fase de recurso. Recurso, ela ocorre em todas as etapas do processo seletivo, né?
E o candidato ele pode entrar com recurso em até 3 dias úteis após a publicação do Diário Oficial. Então, o dia da publicação não conta, ele tem mais 3 dias para entrar com o recurso. Esse recurso hoje, ele é aplicado via e-mail, então o candidato, no edital de abertura sai o e-mail da escola, e é nesse e-mail que o candidato entra com recurso. É apenas admitido um recurso por etapa do candidato. Logicamente que ele vai ter que se embasar em relação a esse recurso. E uma diferença que nós temos aí agora no momento é que ele vai ter também agora um formulário para preencher esse recurso. O que significa isso? Nós estamos disponibilizando no site nosso, na parte de inscrição também, um modelo de recurso, onde ele vai conseguir baixar aquele modelo e aí trazer um recurso muito mais fundamentado, para que não venha. Porque hoje, pelo que nós verificamos junto aos unidades de ensino, existem vários tipos de recursos dos candidatos. Tem recurso que o cara não coloca nem o próprio nome, tem recurso que ele não coloca nem. Ele não consegue especificar o porquê ele está entrando com recurso, ele só está entrando com recurso. Então, com esse modelo, a intenção nossa é o quê? Trazer um pouco mais de padrão, onde ele consiga entrar com recurso e descrever melhor o porquê que ele está entrando com aquele recurso ali, para que vocês consigam fazer uma interpretação melhor aí desse recurso do candidato. Essa é a nossa intenção. Vamos ver se isso aí vai dar certo aí com vocês aí. Tá certo? Então, aí o objetivo do formulário é organizar, basicamente, né? O que a gente tem observado, como o Luiz colocou, é que, por vezes, a escola solicita um auxílio nosso para que a gente possa ajudar ali a montar ali ou organizar a resposta para o recurso, né? Que o candidato entrou. E, a depender da situação, o candidato, ele tem ali, ele apresenta uma certa dificuldade para poder organizar aquela questão de mérito do recurso, né? Então, por vezes, não fica claro ali qual que é a questão que ele coloca ali como um ponto de dúvida, ou ele apresenta várias questões ali, e algumas delas não têm relação com aquela etapa especificamente, né? E a gente sabe que simplesmente indeferir o recurso por conta dessa falta de organização, ele pode ensejar alguma situação que extrapola ali a questão do próprio certame, né? Uma ouvidoria, por exemplo, uma demanda via FALECP, que ocorre. Não que seja um segundo recurso, né? Mas o candidato encaminha questionamento e ele tem que ter uma resposta. Então, o que a gente está tentando fazer é o quê? É fornecer ao candidato uma ferramenta que ele consiga organizar as questões relacionadas ao recurso e que sejam referidas àquela fase específica. E, em contrapartida, também na parte da escola, a escola tem ali uma condição, né, porque o candidato vai utilizar um modelo, a escola tem uma condição de também conseguir fazer essa análise desses pontos de uma forma mais rápida e mais clara e mais assertiva, né? Realmente olhando o mérito da dúvida que o candidato colocou no recurso. Num primeiro momento, o uso do formulário em si, ele vai ser mais como uma ferramenta de auxílio, tanto para o candidato quanto para a escola, né? A gente vai estudar aí, né, de acordo com a parte do como que vai ser usado isso, de que forma que isso vai acontecer, se realmente vai melhorar esse processo, para a gente pensar em tornar alguma coisa mais definitiva, fazer alguma coisa que melhore ainda mais essa parte de recurso. Mas no primeiro momento é uma ferramenta de auxílio mesmo, tanto para o candidato, para ele poder organizar o seu recurso, quanto para a escola também no que diz respeito à análise. E uma coisa importante, né, que o recurso ele é respondido ele é definido ou indefinido pelo diretor da unidade de ensino, né? E essa análise pode ocorrer em até 15 dias, né? E pode ser prorrogado a critério do diretor essa análise, mas de forma geral ele tem 15 dias para fazer essa análise de recurso aí, tá certo? O recurso por si só, ele não suspende o processo, né? Você poderia dar andamento no processo, porém nós recomendamos que vocês, sempre que receber um recurso, espere para responda o recurso primeiro, para depois dar procedimento na fase. Por quê? Por muitas vezes, quando você tem um recurso e esse recurso é deferido, nós temos que tornar sem efeito a etapa anterior ou alguma coisa nesse sentido. Isso acaba
atrapalhando o processo como um todo, e isso vai acarretar aí um prejuízo para vocês. Então, vamos sempre tentar fazer essa análise primeiro aí. Perfeito? E aí nós temos a etapa mais tranquila do processo aí, ao meu ver, que é a etapa de homologação ou encerramento. Então, logicamente, eu vou homologar aquele processo seletivo que tenha pelo menos uma pessoa qualificada, né? Na classificação final, tenha uma pessoa aprovada. E eu vou encerrar quando não tiver muitos inscritos ou candidatos aprovados, tá? Esse encerramento é publicado em Diário Oficial e a homologação ela tem uma validade de 1 ano, lembrando que a escola pode prorrogar por mais 1 ano. Então, é a critério da unidade de ensino esta prorrogação, certo? Então, assim, em resumo, a homologação nada mais é do que informar, né, tornar público que todas as questões relacionadas ao certame, elas estão resolvidas. Então, todos os pontos, por exemplo, de controvérsia, eles foram resolvidos ali, seja mediante, por exemplo, a um recurso que foi recebido e que daí a escola fez a resposta e publicou ali o deferimento em deferimento, diz respeito também à questão da nota dos candidatos e tudo mais. Então, o ato de homologar é basicamente dizer que o certame ele está ali finalizado, né? Que ele tem uma lista ali, que aquela lista ela já a lista de classificação, ela já pode ser usada para fins de convocação, que é a etapa seguinte aí do certame. Aí nós temos a fase convocação, que é a convocação para admissão. Lembrando que a convocação para admissão ela não é obrigatória. Então, tem que surgir realmente a necessidade da escola. E ao fazer a convocação, eu tenho de ordem preferencial sempre, primeiro os licenciados, depois os graduados. Uma coisa importante é que o candidato ele deve comparecer, né? Vai aceitar ou não, vai ter o termo de aceite. Após esse aceite, ele tem até 7 dias úteis para entregar a documentação comprobatória ali, os documentos, etc., que tem ali. Ele pode desistir, depois que ele aceita, ele pode desistir dele. E essa desistência ele pode fazer tanto por escrito quanto por e-mail. Aí, quando há uma desistência, vocês vão ter que anexar dentro do sistema para que a gente saiba que tem a desistência e faça uma nova convocação aí. A convocação ela é sempre realizada convocando 3 candidatos, porque, de forma geral, nós percebemos que há muita ausência ou desistência na convocação para admissão. Então, por isso, a gente convoca sempre 3 por vez ali, e até então nós não temos tido nenhum tipo de dificuldade em relação a isso. Você tem alguns tipos de convocação hoje, de forma geral. A convocação normal, que é aquela por próprio componente e para a própria unidade de ensino. A convocação por aproveitamento, o que que é? É uma escola do lado pediu para você convocar aquele candidato para que ela possa fazer a admissão, então é para aproveitamento. É opcional do diretor disponibilizar ou não, né, essa convocação, mas de forma geral é algo que ocorre bem entre vocês aí, vocês liberam sempre. Aí existe a convocação por equivalência. O que que seria essa convocação por equivalência? É uma convocação onde você tem o componente A, porém, noite de abertura, porém você precisa admitir para o componente B. E essa equivalência vocês solicitam para a CETEC, via GFAC, que é o formulário da GFAC. E aí, quando a GFAC aprova a equivalência dos componentes, vocês encaminham para o departamento junto com a solicitação de equivalência. E aí, ao fazer essa solicitação de equivalência, a gente convoca lá os 3 candidatos ali para poder ir para admissão também. E, logicamente, que nós também temos a equivalência com aproveitamento, que é a mesma coisa que eu mencionei anteriormente. Após a aprovação da equivalência pela CETEC, você vai fazer a convocação para aproveitamento para outra unidade de ensino, para que o candidato compareça e aceite para ser admitido em outra unidade que não seja do edital que ele prestou ali. Então, são convocações comuns. É um assunto que nós não temos tido problemas com vocês, é algo muito tranquilo ali, então acredito que não há algo muito a falar aqui sobre isso aqui. Disposição final, então, de forma já estamos até quase finalzinho do nosso treinamento aí. Então, nós temos que lembrar uma coisa importante, pessoal.
O candidato, ao fazer a inscrição, ele aceitou todas as normas do edital. Então, é uma coisa importante que a gente tem que entender ali. No edital, nós também temos tudo previsto. Nós temos a previsão tanto da parte de tratamento de dados pessoais, que é a Lei 13.709 de 2018. Nós temos a parte de responsabilidade do candidato, quais são a responsabilidade dele, então ele tem que ser responsável, por exemplo, para acompanhar cada fase do digital. Nós temos ali uma previsão em relação à eliminação do candidato quando ele não comprovar que ele tem aquele requisito, que ele não tem os requisitos para admissão, então está tudo previsto. Então, tudo que nós temos que prever está no edital de abertura. O edital de abertura nosso é um documento muito grande, é um dos maiores editais de abertura que existem aí entre as instituições. Por quê? Porque ele tenta prever todos os detalhes para que vocês não tenham dificuldade em relação a isso, para que vocês consigam responder qualquer tipo de processo, qualquer tipo de ação que venha do candidato, a gente consegue nos respaldar 100% no edital de abertura. Então, isso é muita tranquilidade para vocês. E fora isso, nós também temos como apoio, né, o nosso manual de processo seletivo simplificado do docente. E eu posso assegurar vocês que 95% do que vocês perguntam para o departamento via e-mail, nós nos damos o manual como respaldo para responder suas dúvidas. E basicamente eu sempre peço para minha equipe, ao receber algum e-mail de vocês, pegar o manual e, se necessário, até printar onde está no manual essa resposta para que vocês tenham sempre esse respaldo. E quando vem uma dúvida que não está no manual, nós tentamos sempre fazer um ajuste ali, uma melhoria dentro do manual, porque nós tentamos trazer sempre o melhor manual possível para que vocês tenham sempre disponível para vocês aí, tá certo? Então, só para a gente relembrar aqui as principais alterações desse novo edital de abertura, vamos só relembrar de forma bem simples. Então, o candidato ele vai poder substituir o memorial até o término da inscrição, igual ao ser docente. Ele não vai mais preencher a formação que ele possui, ele vai preencher apenas se ele é licenciado ou graduado. E vai ter também, agora, um formulário de recurso. Aí tem um modelinho de formulário de recurso para poder auxiliar e padronizar. Lembrando, pessoal, que tudo que nós fazemos aqui, deu certo, a gente vai aplicar para os próximos processos. Concurso público e também melhorar o próprio auxiliar docente, etc. Então, a gente sempre pega esses cases de sucesso e a gente aplica depois o próximo aí. Perfeito? Uma coisa importante. Hoje é dia 7 de janeiro, né? Quando que vocês vão ter acesso a esse novo manual, a esse novo edital, ao novo sistema? Então, uma informação importantíssima para vocês aí. Vocês vão ter acesso a isso tudo a partir de segunda-feira que vem. Então, na segunda-feira que vem, vocês já vão conseguir entrar dentro do sistema. Vai ter lá PSS 2025 no menu. Nesse menu, você vai clicar e vai aparecer para vocês solicitarem já a abertura do processo seletivo, o manual, etc. Vai estar lá esses itens para vocês aí, tá bom? Então, a partir de segunda-feira que vem, vocês já vão poder solicitar as aberturas. Solicitando as aberturas, o departamento vai fazer a conferência, publicação e posterior divulgação no nosso site, tá bom? Lembrando que vocês sempre vão estar recebendo um protocolo. Então, solicitou a abertura, recebe o protocolo. O departamento conferiu e mandou para publicação. Vocês recebem o edital de abertura dentro do e-mail. Então, fiquem sempre de olho no e-mail de vocês. Qual e-mail que o departamento utiliza como padrão? Ele utiliza o e-mail do diretor da unidade e do diretor de serviço. Então, é o DIR e o ADM. Então, são esses dois e-mails como padrão que o departamento utiliza como envio de protocolos para vocês aí. Tá certo? Então, só para a gente trazer aqui algumas coisas importantes, e é sempre bom a gente mencionar para vocês que todos os processos seletivos, eles precisam ter um respaldo muito importante, qual é? Da ética e legalidade. Então, nós temos que ter os princípios constitucionais de moralidade e impessoalidade. Então, sempre ao fazer um processo seletivo, nós temos que
entender sobre essa parte de princípio. Então, o que que é este princípio? O que que ele faz? Ele exige que todos os envolvidos no certame atuem de forma ética, com integridade, responsabilidade, garantindo que o quê? Que as decisões respeitem as normas legais e os padrões de conduta moral. Exemplo, evitar que qualquer ato favoreça algum candidato ou prejudique outro candidato, mesmo que não haja violação da lei. Então, a moralidade prevê isso aí. Nós temos que sempre ter essa preocupação. Outra coisa, impessoalidade. Então, as decisões devem ser sempre tomadas com base em critérios objetivos, sem qualquer influência de interesses pessoais ou vínculos de candidatos. Então, qualquer ação que beneficie ou prejudique algum indivíduo específico, por amizade ou parentesco, é contrária a esse princípio. Então, nós temos que sempre nos respaldar aí. Que isso tudo aqui está previsto aonde, pessoal? De forma geral, no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo. Então, nós temos que sempre ter essa visão aí como um todo aí. Declaração de inexistência de vínculos pessoais com candidatos. Então, nós temos que lembrar que as bancas, elas têm que assinar um documento de que não possuem nenhum tipo de vínculo pessoal com os candidatos. Lembrando que também nós temos agora as equipes de apoio também vão assinar esses documentos de forma formal, onde eles vão falar que não possuem. Essa parte aqui, pessoal, tem a ver com um treinamento que nós ministramos para vocês em dezembro do ano passado, que foi só sobre banca, etc., sobre o processo em relação às bancas e comissões. Então, lá vocês vão ter lá os anexos, o manual, com muito mais detalhes, caso seja necessário aí. Então, o que vocês têm que sempre tomar cuidado aí? Com que nenhuma pessoa que vá fazer a gestão do processo ou atuar nesse processo, nenhum deles pode possuir parentesco em linha reta colateral ou por afinidade com os candidatos. Isto é, cônjuge, pai, irmão. Não pode possuir relações acadêmicas ou comerciais que possam comprometer a imparcialidade do processo. Não pode manter relações de amizade íntima com os candidatos. E o que faz com que você tenha essa declaração? O que você tem de benefício? Com a declaração que eles vão assinar, você garante que esse processo vai ter as avaliações e decisões sejam conduzidas de forma totalmente imparcial. E também você faz com que, quando você tem essa declaração, você resguarda a credibilidade do processo em proteger os envolvidos de possíveis questionamentos legais e éticos. Como eu falei para vocês, nós sempre estamos tendo muito problema com essa parte de amizade, etc., entre os envolvidos. Então, com essas declarações, a gente consegue trazer aí uma padronização e continuidade do processo. Então, vocês vão ter esses formulários de declaração todo dentro do processo para que vocês façam esse preenchimento, assinem e, logicamente, anexem no processo de CI de vocês aí, tá bom? Nós temos ter sempre o quê? O compromisso com a imparcialidade e justiça. O que seria isso, pessoal? Imparcialidade é o quê? Os membros das comissões e bancas devem tomar decisões baseadas exclusivamente no quê? Nos critérios técnicos e objetivos definidos no edital, sem qualquer influência externa. Novamente, o que seria isso? Seria avaliar provas e documentos de forma uniforme, sem considerar informações pessoais ou circunstanciais externas dos candidatos. Quando eu falo em justiça, significa o quê? Que todos os candidatos devem ter as mesmas oportunidades e condições durante o processo seletivo, respeitando o quê? Os princípios de igualdade e equidade. Lembrando que caso haja alguma denúncia ou evidência de favorecimento, as medidas corretivas devem ser tomadas imediatamente para restabelecer a integridade do processo. Nós temos que sempre tomar esse cuidado aí, para que a gente não tenha alguns tipos de recursos, etc., desses candidatos. Sobre essa parte de ética e legalidade, nós temos aqui o site do departamento, onde tem toda a parte importante para vocês aí.
que traz a parte de impedimento também aí para vocês. Então, ali tem as instruções detalhadas sobre os tipos de reações que ferem esses princípios mencionados para vocês aí. Então, pessoal, de forma geral, nós encerramos aqui nossa capacitação com vocês. Eu acredito que nós conseguimos trazer para vocês todo o processo seletivo, as novidades, como que vai funcionar. Então, nós conseguimos, de forma geral, trazer um bom panorama para vocês. O Ivan, ele foi acompanhando vocês aí dentro da parte de perguntas e respostas. Eu acredito que todas as perguntas, de forma geral, sempre que possível, foram respondidas para vocês. Caso tenha tido alguma pergunta que não foi respondida, nós vamos fazer como sempre fazemos. Nós vamos pegar essas perguntas que não foram respondidas, juntar dentro de um documento e encaminhar para vocês essas respostas aí para vocês aí dentro desse chat aqui de vocês aqui. Vai ser anexo para vocês essas respostas, tá bom? Fiquem tranquilos. De forma geral, o departamento sempre tenta responder de forma melhor possível todas as suas perguntas aí. Lógico, são as perguntas que tenham a ver com o departamento, com o assunto em si do departamento aí. Então, da minha parte, eu agradeço a participação de vocês, o apoio aí da equipe da Karen, em relação a todo o processo aí de capacitação com vocês aí. Então, da minha parte, eu encerro por aqui aí a apresentação. A gente também agradeço aí a presença de todos e também a gente coloca o departamento à disposição, toda a equipe do departamento, caso tenham dúvidas, sugestões, qualquer tipo de questionamento, a gente se coloca à disposição aí para sempre conversar com vocês aí e resolver as questões aí que for necessário, tá bom? Então, muito obrigado, doutora Karen. Obrigada, meninos. Bom, pessoal, nós deixamos para vocês a lista de presença, então ela vai ficar disponível das 11h30 até as 12h30 para que vocês possam assinar e posteriormente terem acesso ao certificado dessa webinar sobre processo seletivo simplificado para professores de ensino médio e técnico, e também deixamos a avaliação desse treinamento. E eu queria pedir a colaboração de vocês. É muito importante para a equipe ter a avaliação de vocês. Então, se puderem responder essa avaliação e colocarem ali algumas sugestões, isso ajuda muito para que a gente possa elaborar outros treinamentos com questões que talvez ainda não tenham ficado tão esclarecidas, ou com temas que vocês acham que também é importante que sejam abordados aqui. Tá? Demais, eu agradeço a presença de todos, agradeço a equipe do DGSDAD e vamos encerrar, então, essa nossa capacitação aqui, ok? Por favor, olhem lá no Perguntas e Respostas, o link da lista de presença está fixado. Se tiverem algum problema, até 12h30, vocês podem me mandar uma mensagem aqui no chat e eu respondo vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, meninos. Tchau, pessoal. Obrigado. Até logo.